paz seja convosco. Graças a Deus por este ensejo, esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder nessa manhã ministrar a palavra de Deus debaixo da autoridade do pastor Silas, que me deu essa oportunidade. Que Deus fale conosco nesta manhã, como Ele sempre tem falado, né? Todos os cultos aqui, Deus tem falado aos nossos corações. E hoje não vai ser diferente, não é mesmo? Vamos nesse momento orar a Deus. Que Deus abençoe também os que estão em casa, online, né, nos ouvindo. Fique aí conectado conosco. Você não vai perder nada. Deus tem uma bênção para você nesta manhã. Oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, venha nos abençoar. Vem ministrar sobre nós a tua unção, a tua graça, a tua bênção. Precisamos, Espírito Santo, e necessitamos da tua ajuda. Sem a tua ajuda, não conseguimos falar nada, ministrar nada, não conseguimos chegar a lugar nenhum, não conseguimos fazer nada. Ó Espírito Santo, dependemos totalmente da tua graça, da tua misericórdia. Ai de nós, Espírito Santo de Deus, se não fosse a tua misericórdia. Graças te damos, Espírito Santo de Deus, porque possamos estar conectados em ti, dia e noite, na tua presença. Sem ti, Espírito Santo, não há como, ó Deus, chegar a lugar nenhum. Venha nos abençoar, venha ministrar em nossos corações. Me use como um canal, um instrumento, um veículo de bênção para falar de ti. Ó Deus, a ministração tem que ser primeiro para mim, depois para a igreja. Nos abençoe, Espírito Deus, desta manhã. Em nome de Jesus Cristo, venha nos abençoar. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. O Espírito Santo merece a melhor salva de palmas. Aleluia. Precisamos e estamos totalmente na tua dependência. Vamos abrir a palavra de Deus na Efésios. Efésios, capítulo 5. 5 de Efésios, versículo 18. Versículo 18. Você em casa também, nos acompanhe aí, abra sua Bíblia que está nos assistindo, em Efésios 5,18, nos acompanhe em nome de Jesus, graças a Deus. Diz a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Nós observamos que Paulo, escreveu essa carta aqui aos Efésios, quando estava preso lá em Roma, lá nos anos 60, 62, depois de Cristo. Ele pega a sua canetinha daquela época e escreve a carta aos Efésios. Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele visitou Éfeso ligeiramente, rapidamente. Ele visita Éfeso, deixando ali Priscila e Áquila para cuidar da nova igreja que ali foi fundada. E aí, na sua terceira viagem missionária, 53 a 58, depois de Cristo,
ele visitou novamente, né? Retornou novamente para Éfeso e ali permaneceu por 3 anos, pregando, ensinando a palavra de Deus. O tema desta epístola maravilhosa, é uma epístola maravilhosa, Efésios. O tema dessa epístola é a igreja, o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. O organismo vivo, o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça da igreja. Esta epístola maravilhosa de Éfesos, ou do Efésios, é dividida em capítulo 1, capítulo 2 e 3, a chamada da igreja. Divide em 2 partes. A primeira parte, 1, 2, 3, a chamada da igreja. E o capítulo 4, 5 e 6, a conduta da igreja. Tudo relacionado à igreja. Cristo como cabeça, igreja como corpo. Nós observamos relacionado a esse versículo que lemos: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo escreveu essa carta exortando a comunidade de crentes ali em Éfeso, exortando a comunidade: não vos embriagueis com vinho, porque os efésios, além de serem adoradores da deusa Diana, que é Artemis em grego, adoravam também um deus chamado Deus Baco, que é o deus do vinho. E durante as festas bacanais, que eram festas de beberagem, libertinagem, orgia, em honra ao Deus Baco, os efésios descrentes, adoradores de Bacos, eles se embebedavam loucamente de vinho e saíam em procissão pelas ruas de Éfeso, adorando e cantando canções loucas em honra ao Deus Baco. Paulo então diz aos Efésios, por isso que ele chama essa atenção aos moradores de Efésios, por causa dessa situação que estava ali a cidade de Éfeso, os moradores dali. Aí ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. E nós, como igreja do Senhor, devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver uma vida do Espírito Santo tem que ser uma constante na vida dos cristãos. Não é para alguns minutos, algumas horas, alguns dias, mas sempre, constantemente viver uma vida cheia do Espírito Santo. Os efésios costumavam viver uma vida cheia de álcool, né? Com a cabeça cheia de álcool. Não é assim não. Paulo chega ali e toma as rédeas, o comando nas mãos e fala: não é dessa forma. Mas a maneira de agradar a Deus é se encher do Espírito Santo. E a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo, no original grego, esteja de contínuo sendo cheio do Espírito Santo. Então, ter uma vida cheia do Espírito Santo é um contínuo em nossa vida. Hoje, amanhã, o mês inteiro, o ano inteiro, constantemente viver uma vida cheia do Espírito de Deus. É uma continuidade para que possamos ser abençoados. Para que possamos ter autoridade no nome do Senhor, precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há condição de termos poder e autoridade em nome de Jesus. É o poder do Espírito Santo que nos dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Mas sem o Espírito Santo,
o demônio coloca a crente para correr. Então, para que possamos partir para esses desafios, porque a obra de Deus é um desafio, entrar no Evangelho de Jesus Cristo é uma guerra espiritual. E o mundo espiritual é muito mais maior do que o mundo físico, muito mais poderoso do que o mundo físico. E precisamos estar armado do Espírito Santo, da palavra, oração e jejum, para vencer principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Sem o Espírito Santo, o demônio coloca crente para correr. Então precisamos da autoridade do Espírito Santo. E a palavra é bem claro aqui. A palavra está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Não é um pouquinho, não. É buscar e começar a buscar a se encher deste poder. A palavra diz enchei-vos, do grego é pleroste. Do grego pleroste é encher, é um verbo que está na voz passiva, no sentido de deixar o Espírito Santo nos encher. Deixe que o Espírito Santo encha. Deixe que o Espírito Santo nos encha. Dá ênfase, dá legalidade, abra-se para o Espírito Santo te encher. Ele quer encher, mas ele não é atrevido. Ele espera nós dar para ele legalidade, para ele entrar e encher, e nos fazer transbordar, e nos capacitar para enfrentar os inimigos das nossas almas. E são muitos os inimigos, e só se vence com o Espírito Santo. Só se vence com o Espírito Santo. Só se vence o inimigo com o Espírito Santo. Não existe uma outra arma. A arma é o Espírito Santo. É guerrear contra o inimigo. Nós somos soldados de Jesus. Fomos alistados para uma guerra. E essa guerra não é material, é guerra espiritual. E essa guerra espiritual só se vence com oração, joelho no chão, palavra de Deus, jejum e principalmente o Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que o Senhor continue nos enchendo. Que nós possamos dar legalidade para o Espírito Santo continuar nos enchendo cada vez mais. Nós olhamos que o imperativo enchei-vos. Nós olhamos para a palavra imperativo, é uma ordem, né? Imperativo, enchei-vos. Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório. Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório, não é uma proposta alternativa, né? E opcional, mas uma ordem. Um mandamento autoritário. Se nós obedecermos essa ordem, ser cheio do Espírito Santo, nós teremos uma vida de sucesso e de vitória. Dia após dia, bem-sucedido, de vitória em vitória na vida. Mas se nós rejeitarmos a vida cheia do Espírito Santo e desobedecermos, nós viveremos uma vida de fracasso e derrota. Quer ter uma vida bem-sucedida, você que está me ouvindo? Quer ter uma vida bem-sucedida na vida? De hoje em diante comece a se abrir para o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo: vem e me encha, que de hoje em diante eu quero ser diferente. Quero viver uma vida cheia, mas cheia até transbordar. Até transbordar.
Eu não quero metade apenas, eu quero transbordar. Eu quero se encher. Aleluia! Eu quero estar possuído. Tem pessoas que ficam possuídas pelo demônio. Eu quero estar possuída pelo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, e me possua inteiramente. Eu quero ter autoridade no nome de Jesus. Eu quero ter autoridade no nome de Jesus. E essa autoridade é só com o Espírito Santo. Aleluias. Graças a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Observamos o verbo enchei-vos. O verbo enchei-vos está no plural. Por aqui tem um detalhe, não é só para alguns se encher. Enchei-vos está no plural, está endereçada para toda a comunidade cristã. Então, todos nós, todos, não é para alguns apenas da igreja, mas é para todos. Se encher do Espírito Santo. Aleluias. Glorificado seja Deus. É significante. Significante é de muito valor, né? Muito claro que a passagem paralela a este texto. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 fala assim, diz o seguinte: a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O início do versículo diz o seguinte: a palavra de Cristo habite o quê? Abundantemente em vós. Que o Espírito Santo habite abundantemente em nós. Nós olhamos aqui na palavra e nunca devemos separar o Espírito Santo da palavra. Nunca. Nunca devemos separar o Espírito Santo da palavra. Pois obedecer à palavra é entregar-se ao Espírito Santo. Quem obedece à palavra de Deus se entrega ao Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eu estou na tua dependência. Eu preciso de ti. Vem e me ajuda. Eu quero me encher de ti, Espírito Santo. Glórias. Aleluias. Então nunca devemos separar o Espírito Santo da palavra, pois obedecer à palavra é entregar-se ao Espírito Santo, porque são virtualmente dois procedimentos idênticos. Virtualmente são dois procedimentos idênticos. O quê? Entregar-se ao Espírito Santo e entregar-se à palavra. Primeiramente se entrega a palavra, e a palavra faz o seu processo em nossas vidas, para nos levarmos a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! Que nós possamos, em nome de Jesus, poder viver uma vida cheia do Espírito Santo. Observamos aqui o verbo enchei-vos. Enchei-vos está no tempo presente. Enchei-vos está no tempo presente. No grego há dois tipos do imperativo. Um auristo que descreve ação única. E um no presente, imperativo presente, que quando a ação é contínua. Relacionado ao Espírito Santo em nossa vida,
Então é um imperativo presente, porque é uma continuidade. Se encher, se encher, se encher, se encher, e continuar se enchendo, continuar se enchendo, continuar se enchendo, continuar se enchendo do Espírito Santo. Agora, no imperativo auristo, é encher uma vez só. Nós olhamos aquela passagem ali de João 2, versículo 7. Nós olhamos ali, por exemplo, quando Jesus disse durante as bodas em Caná da Galileia, ele disse: enchei d'água essas talhas. Ali era o imperativo auristo, porque visto que as talhas deveriam se encher uma vez só. Jesus falou para encher 2 vezes? 3 vezes? Não, uma vez só. Jesus falou: enchei de água essas talhas. Falou uma vez só para encher essas talhas de água. Aqui nós observamos, versículo 6, 2:6 de João. E estavam ali postas 6 talhas, na Bíblia judaica é potes, em vez de ser talha, na Bíblia judaica é potes, de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma delas cabia 2 ou 3 almudes, ou que seja, 80 a 120 litros. Na Bíblia judaica é 75 a 114 litros de água. Cabiam nessas talhas, nesses potes de água. Aí o versículo 7 diz, Jesus falando: enchei da água essas talhas, e encheram-na até em cima. Ali foi enchido uma vez só. Olha quantas talhas aqui, quantos potes. Olha quantos potes aqui dentro. Cheio do Espírito Santo. Olhamos lá para fora, quantas talhas está cheio lá? Milhares e milhares e milhares e milhares de talhas, de potes está lá fora, precisando se encher do Espírito Santo. Cabe a nós de buscá-los. Cabe a nós de buscá-los e trazê-lo para o aprisco, para o arraial, onde tem o poder, onde tem a palavra, onde tem aqui os reservatórios para enchê-los, enchê-los, enchê-los e fazê-los transbordar. Assim como você está cheio do Espírito Santo, na sua casa tem talhas, na sua família tem talhas, os vizinhos têm talhas, na escola tem talhas, na escola, no trabalho tem talhas, precisando o quê? De se encher do Espírito Santo. Mas para encher, precisa ouvir a palavra, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador pessoal e começar a ser cheio do Espírito Santo, assim como você é, eu sou, nós somos, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Deus quer nos encher com o Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos vasos, potes, talhas, constantemente cheios do Espírito Santo. Eclesiastes 9:8 está escrito o seguinte: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, claros, limpos as tuas vestes espirituais. Em todo tempo sejam alvos, claras, limpas as suas vestes espirituais. E nunca falte o óleo, o poder, a unção, o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Aleluia! Para que nunca falte, nós precisamos ver uma vida o quê? De busca. Buscar todo dia, toda hora, todo instante, a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia! Que o Espírito Santo esteja constantemente em nossas vidas nos dominando, nos enchendo. Aleluia, louvado seja Deus. Olhamos na palavra de Deus, Deus prometeu em sua palavra que iria selar.
iria selar, carimbar e confirmar com o Espírito Santo da promessa o seu povo. Nós observamos que selo é selo de propriedade, não é mesmo? O copo aqui também tem, né? Carimbado, selo de propriedade. Não tem? Tem, né? E nós também, o Espírito Santo, aleluia, Deus quer nos selar, nos carimbar, nos marcar. Não tem aqueles grandes fazendeiros, uma quantidade enorme de gado, não tem mesmo? O que eles fazem para dizer que aqueles gado é deles? Se algum fugir, ele pela marca, pelo carimbo, pelo selo, ele sabe que é dele. Então ele marca todos os gados com ferro quente. Era assim, não sei se é assim hoje. A marca do proprietário. E não tem como tirar aquilo, não tem como dizer que não é daquele o dono. Então nós temos uma marca. Nós somos marcados. Nós somos selados. Aleluias! Nós somos selado, marcado, carimbado. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, confirmado com o Espírito Santo de Deus. Nós somos propriedades particular de Deus. Aleluia, nós somos propriedade particular de Deus, marcado, carimbado, confirmado com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos identifica que nós somos filhos de Deus, carimbado e marcado. Aleluia, louvado seja Deus como filhos de Deus. Efésios 1:13 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, tendo crido no evangelho, fostes selados, carimbados, marcados, confirmados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos marcados. Cada cristão tem a marca de Jesus Cristo em sua vida, o Espírito Santo. Aleluia! Quando o capeta, o Satanás olha para nós assim, ele vê a marca em nossas vidas. Esse é de Jesus, ele sabe que nós somos de Jesus, porque somos marcados com o Espírito Santo. Aleluia! Essa marca nos torna diferente espiritualmente. O mundo espiritual nos olha diferente, porque nós somos marcados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo é a prova. O Espírito Santo é o sinal. O Espírito Santo é a segurança. Aleluia, é a promessa para a salvação daqueles que pertencem a Deus. Então nós temos um penhor em nossas vidas. Nós temos um penhor em nossas vidas, uma garantia, uma prova, um sinal, uma segurança, chamado Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Igreja, ouvinte em casa, quer ter uma vida bem-sucedida? Quer ter sucesso na vida? Quer crescer na vida espiritualmente? Ou materialmente falando? Começa desde hoje a buscar, a se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parece que muitos hoje não dão muita ênfase ao Espírito Santo. Porque hoje muitos querem viver no oba-oba. Viver uma vida evangélica como bem entende, carnalmente. Mas não é assim o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é viver uma vida cheia do Espírito Santo.
Não que sejamos perfeitos, que se Deus fosse olhar para a nossa perfeição, todos nós estaríamos no inferno. Mas Ele nos deu graça pela misericórdia do sangue de Jesus derramado na cruz, deu para nós graça do sacrifício da cruz, aleluia, uma chance, uma oportunidade, aleluia, de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Graças a Deus. Efésios 4:30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados. Olha bem, selado, carimbado, aleluia, marcado, confirmado para o dia da redenção, para o dia da salvação, aleluia, para o dia da libertação. Você está marcado, selado, marcado, carimbado, aleluia, com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da promessa, o valor do cristão está numa vida cheia do Espírito Santo. O que vale mais desse copo? O conteúdo ou esse copinho de plástico? O que vale mais? O que está dentro ou está fora? Sem a água, isso aqui não vale muita coisa não, né? Não vale nada praticamente. Você pode jogar no lixo, reciclagem. O que vale é o que está aqui dentro. O que vale é o que está aqui dentro. A igreja sem o Espírito Santo, a igreja sem o Espírito Santo não tem valor. O crente sem o Espírito Santo não tem valor, assim como este copo sem água não tem valor. Rapidamente vamos correr aos pés de Jesus. Jesus me encha, Jesus me encha, Jesus me encha, Jesus me encha, Jesus me encha com o Espírito Santo. Eu quero estar igual a esse copo, mas transbordando, não cheio apenas, mas transbordando. Ter a marca da promessa, ter o penhor da promessa. Aleluia, louvado seja Deus, ser marcado com o ferro, aleluia, da promessa que é o Espírito Santo. Graças a Deus, aleluias. Então, o valor do cristão está numa vida cheia do Espírito Santo. Que nós possamos tomar posse dessa promessa do Espírito Santo e viver constantemente, continuadamente, cheio do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 1:22. O qual também nos selou. Jesus nos selou, nos carimbou, nos marcou e deu para nós o penhor. Olhe bem, deu para nós o penhor, a garantia, a prova, o sinal, a segurança. Quem? O Espírito Santo. Na onde Ele marcou? Na onde Ele carimbou? Nos corações. Ele nos marcou nos corações com a marca, com o penhor, com a garantia, a aprovação, o sinal, a segurança, com o Espírito Santo, o sinal de propriedade. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Você é de Jesus, marcado com o selo da promessa, aleluia, chamado Espírito Santo. Sem Ele não somos nada, sem Ele praticamente não valemos nada. Aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Jesus fez da sua igreja o templo e o altar do Espírito Santo. Jesus fez da sua igreja, eu não estou falando parede, não, estou falando de vidas. Jesus fez da sua igreja vidas, seres humanos. Ele fez da sua igreja o templo, o altar do Espírito Santo.
1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluias! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! O templo aqui no original grego é naos. Templo. Na Bíblia atualizada, na Almeida atualizada, diz santuário. Nós somos o naos, o templo, o santuário de Deus, para a habitação do Espírito Santo, porque sem essa habitação não temos como ser o santuário de Deus. Então aqui está cheio de santuários de Deus, habitação de Deus, possuído pelo Espírito Santo. Aí olhamos, templo aqui nesse capítulo, 1 Coríntios 3,16, esse templo aqui está no coletivo. Esse templo está no coletivo, está falando de toda a congregação, de a igreja inteira, todos os cristãos como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo, naos, o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, provenientemente de Deus, e que agora não sois de vós mesmos? Você não é de você mesmo mais não. Você não é dono do seu nariz não. Quem manda em você é o Espírito Santo. Se não quiser que o Espírito Santo mande em você, volte para o mundo. Se quiser estar na presença de Deus, temos que estar submisso à autoridade do Espírito Santo, na voz do comando, na voz do comando, na voz do comando do Espírito Santo. Aqui diz, quando a palavra está dizendo aqui, provenientemente de Deus, está dizendo procedente. Aqui é um processo de posse. Quando está falando provenientemente de Deus, é um processo de posse divina, no qual pertencemos a Deus. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui nesse versículo aqui, 1 Coríntios 6,19, ele está falando aqui do crente individualmente, como templo do Espírito Santo. Como em 1 Coríntios 3,16 ele fala da igreja inteira num coletivo, como templo do Espírito Santo. Aqui ele fala de cada um de nós como templo individualmente do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Nosso corpo é a habitação de Deus. Você já viu o tamanho de Deus? Alguém já viu o tamanho de Deus? Ninguém. É muito grande, não é mesmo? Deus é maior do que esse imenso mundo que nós vivemos. Maior do que o planeta Terra, maior do que as galáxias, maior do que o céu, a terra, maior do que tudo. Os céus dos céus dos céus não contêm Deus. Você imagina esse milagre? Deus tão grande caber em nosso pequeno coração. Como é que pode isso? Um Deus tão grande caber dentro do nosso coração tão pequenininho? Isso é milagre. Milagre é só Deus faz. Milagre só Deus faz. Aleluia, louvado seja Deus.
Esse é o mistério de Deus, que Ele é tão grande caber dentro de um coração tão pequenininho como o nosso, e fazer de nós o templo do Seu Espírito Santo. Aleluias! Se quem descobriu o mistério de Deus, Deus deixa de ser Deus. Não é verdade? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos na palavra de Deus que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, onde Deus habita em espírito e em verdade. Somos possuídos, somos dominados, cheios de Deus pelo Espírito Santo. Enquanto muitos estão sendo dominados pelo capeta, possuído pelos demônios, nós estamos sendo dominados e possuídos por Jesus Cristo. Você que não quer ser mais possuído por os demônios, então aceita Jesus rapidamente, aceita Ele como único, suficiente Salvador, e venha ser cheio, possuído, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia. Nós olhamos que quando se fala em habitação, é morada, não é mesmo? É ou não é? É ou não é? Quando fala em habitação é morada, não é mesmo? Então nós somos morada. Vamos conservar esse corpo. Vamos conservar esse corpo. Vamos ficar longe do pecado. Porque esse corpo aqui precisa estar limpo, porque é a habitação de Deus. É a habitação de Deus, não que não tenhamos falhas e pecados, mas vamos cada vez mais ficar longe, nos distanciarmos de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque o nosso corpo é morada, é templo, casa, habitação de Deus. Habitação de Deus. Habitação vem do hebraico Shekinah. Shekinah não é glória, glória é kavod. Shekinah é a habitação de Deus. O nosso corpo é a Shekinah de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus, a morada da presença de Deus em nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso corpo é a morada de Deus. Vamos começar a memorizar, não é mesmo? Se Deus, o meu corpo é a morada de Deus, então eu preciso ficar longe do pecado, não é mesmo? Ficar longe de tudo aquilo que desagrada a Deus. Antes de fazer alguma coisa, será se Jesus ia fazer isso? Antes de assistir alguma coisa, será se Jesus ia assistir isso? Antes de pegar alguma coisa, será se Jesus ia pegar isso? Não que sejamos perfeitos, não, mas precisamos perguntar diretamente para Jesus: Jesus, tu faria isso que eu estou fazendo? Não, então não vou fazer. Tu pegaria isso que eu vou pegar? Não, então não vou pegar. Porque somos habitação de Deus. Precisamos viver uma vida limpa do pecado, longe, distanciado do pecado, porque somos a habitação de Deus. Os corações dos crentes são para sempre o trono do Espírito Santo. O coração dos crentes são para sempre o trono, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Para sempre. Em João 14, 16, João 14, 16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro. Outro vem do grego alós, que quer dizer outro do mesmo tipo, outro da mesma classe, outro igual. Aleluia, glória a Deus. Chamado Consolador, Paracletos, aleluia, que diz auxiliador, conselheiro,
aleluia, intercessor, confortador, aleluia, ajudador, aleluia, das nossas vidas. O que nós precisamos, vamos recorrer ao Espírito Santo, que Ele vai nos ajudar, Ele nos auxilia, nas horas mais difíceis Ele está ali para nos confortar e para nos auxiliar. O Espírito Santo de Deus, é Ele que nos ajuda. É Ele que nos ajuda, que nos capacita a fazer a obra de Deus. Capacita a evangelizar, capacita a tocar, capacita a cantar, capacita a pregar, capacita a fazer a obra de Deus. É Ele que nos capacita, que nos dá capacidade, vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra, João 14:17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Não pode mesmo. Não pode por quê? Porque não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ele habita conosco e está em nós. O Espírito Santo está aqui dentro. Antigamente Jesus Cristo andava com seus discípulos, não é mesmo? Os discípulos do lado dele assim, e Jesus caminhando. Daqui a pouco, Jesus fala, olha, o negócio é o seguinte, agora eu estou andando do seu lado, vocês estão do meu lado, mas vai vir um dia que eu não vou estar mais do seu lado, mas eu vou estar dentro de vocês. Dentro de vocês. 3 anos e meio praticamente andando lado a lado com os discípulos, não é verdade? Mas depois que foi assunto ao céu, tudo mudou, tudo modificou. Não anda mais do lado, nem na direita, nem na esquerda, atrás, à frente, mas anda dentro de nós. Ele está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, Jesus está no Espírito Santo dentro de nós. Aleluia, glorificado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 14:26, João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, esse pronome pessoal, ou pronome quer dizer demonstrativo, está apontando para quem? Para o Espírito Santo. Esse vos ensinará, esse Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas. Sem o Espírito Santo não tem como conhecer as Escrituras Sagradas espiritualmente. Leitura é uma coisa, né? Fazer leitura, qualquer um lê ela, qualquer um. Mas com os olhos espirituais, entender o que está dizendo. Aleluia, louvado seja Deus, é só o Espírito Santo que nos dá conhecimento. O Espírito Santo traz a luz em nosso coração para entender e compreender as Escrituras Sagradas. É só Ele. Não é diploma de doutor, de advogado, de promotoria, de juiz. Não, é o Espírito Santo é que traz a luz para entender e compreender a palavra divina, as Escrituras Sagradas. E você tem o Espírito Santo. 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 Louvado seja Deus, é Ele que ilumina a palavra, clareia, esclarece a Bíblia, esclarece as Escrituras em nossos corações. Aquilo que está escuro, o Espírito Santo traz a luz e começa a esclarecer, começa tudo a ficar claro, aquilo que não entendíamos. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor, 16:7 de João, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, né? Convém que eu, Jesus Cristo, convém que eu vá, porque se eu não for, Ele, o Consolador, não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele já enviou e está dentro de você.
está dentro de nós. Aleluia, hoje Jesus Cristo mora dentro de nós, aleluia, através do Espírito Santo. Aleluia, mora dentro de nós através do Espírito Santo. Oh glórias! Começa a analisar isso, pensar isso, parece que o coração vai explodir, o Espírito Santo está dentro de mim. Esse Deus tão grande mora dentro de mim. Esse Deus, o Deus do universo, o Deus maior do que o universo, Ele mora dentro de mim. Parece que o coração vai estourar de alegria, de felicidade, de saber que esse Deus tão grande mora dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. A palavra dispare, né? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Porque a palavra está dizendo, Lucas 24, 49, encerrando, diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aquela promessa de Joel, 800 anos antes de Cristo, aquela promessa de Isaías, 700 anos antes de Cristo, eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Aleluia, a efusão do Espírito, o derramamento do Espírito. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E esse poder já veio. Esse poder já veio lá em Atos capítulo 2, esse poder já veio. É só tomar posse, é só assumir. É só tomar posse desse poder chamado Espírito Santo, porque ele já está aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus venha nos abençoar nesta manhã. Que Deus nos dê graça. Vamos agora orar para o Espírito Santo nos abençoar. Vamos orar para o Espírito Santo entrar com o seu poder e agir e curar, libertar, sarar. Aleluia. Graças a Deus. Você que está em casa, prezado ouvinte, junte conosco na oração agora. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é uma luta espiritual, é uma guerra, né? Nós somos guerreiros. Vamos agora orar para Deus abençoar a sua igreja. Seus olhos fechados. Pai Santo, Deus de poder e de glória, Deus grande, Deus das causas perdidas, Deus do impossível, Deus da provisão, Deus em nome de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo, entra com a providência divina, entra com o poder agora de cura e de libertação, Espírito Santo. Se há alguém entre nós aqui no lar agora, doente, enfermo, entra com o teu poder curador agora, Espírito Santo. Toda doença, toda enfermidade no espírito, na alma e no corpo físico, a doença interior, oh Deus, entra com a cura interior agora, em nome de Jesus Cristo. Opera um milagre de cura nessas vidas agora, que tão precisa de um milagre, de uma cura neste momento. Entra com o teu poder agora, Espírito Santo. Que haja cura nessa hora, que haja libertação nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Repreenda em nome de Jesus, repreenda, a palavra diz, eis que vos autoridade, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará nada algum. O Espírito Santo, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu autoridade. Com essa autoridade que Deus nos dá, eu repreendo agora toda a obra do inferno, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, te repreendo a sair dessas vidas, a se retirar dessas vidas com suas doenças, com as suas enfermidades, em nome de Jesus. Esse câncer maligno, esse câncer do inferno,
Ultimamente o câncer tem ceifado muitas almas. A gente olha, vê nos noticiários, meu Deus do céu, como cresceu o número de pessoas que estão sendo ceifadas pelo câncer. Essa praga do inferno, essa obra do inferno, eu repreendo esse câncer maligno, sai dessas vidas. Câncer de próstata, câncer de mama, eu repreendo você agora, em nome de Jesus, a sair dessas vidas. Câncer nos pulmões, está repreendido. Câncer no estômago, está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Câncer nos pulmões, está destruído agora em nome de Jesus. Essa leucemia, asma, bronquite, sai dessa vida. Essa falta de ar, essa rinite alérgica, essa sinusite, essa asma, está repreendido agora, expulso em nome de Jesus Cristo. Essa catarata, essa glaucoma, essa cegueira, catarata, glaucoma e cegueira, está repreendido. Sai desses olhos, sai dessas vidas, sai agora em nome de Jesus. Doença do inferno, sai desse corpo, sai dessas vidas, demônio, sai dessas vidas, Satanás, sai, deixa essas vidas em paz, sai desse corpo. Obra da macumba, obra da feitiçaria, obra da macumba feita no cemitério, nas cascatas, no centro de Imbonda, nas encruzilhadas, debaixo das árvores, sai dessas vidas. Eu não estou pedindo, eu estou mandando como servo de Deus, como ungido de Deus. Eu não peço, eu mando você, demônio, sai dessas vidas, em nome de Jesus. Parte retirada dessas vidas, sai em nome de Jesus Cristo. Vidas que estão nos hospitais em fase terminal, vidas que se encontram em casa em fase terminal, vidas que os médicos já lavou as mãos, pode levar para casa, porque não tem mais jeito, lavou as mãos, não adianta mais os recursos da medicina, não adianta mais os maquinários da medicina, não adianta a tecnologia avançada mais, não tem jeito mais, lavou as mãos, pôs um ponto final, mas para Deus, quando o médico coloca um ponto final, Deus coloca uma vírgula, tem jeito, Deus é o dono da vida, eu te repreendo toda sorte de doença que os médicos lavou as mãos, que seja sarado agora, que seja curado agora, que as vidas sejam libertas e restauradas agora. Essas vidas que estão enfermas e doentes, endemoniadas em casa, vidas endemoniadas, sai agora o demônio dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, põe a tua mão de poder. Uma juventude, vivemos hoje em dia no meio de uma juventude perdida pelas drogas, juventude perdida nas drogas, na heroína, na cocaína, no crack, na maconha, oh Deus, no cigarro, na bebida alcoólica. Eu repreendo agora esses demônios que têm levado essas vidas, esse vício maldito, esse vício desgraçado, oh Pai amado, para desgraçar a vida da juventude, oh em nome de Jesus Cristo. Esse espírito de vício sai dessa vida agora, sai dessas vidas agora, esse espírito de vício, abandona essas vidas em nome de Jesus Cristo. Todo lar conturbado, o lar endemoniado, casais que não se entendem mais, pais e filhos que não se entendem mais, que o demônio está operando nesse lar, ou o demônio está operando entre pai e filho, entre os casais. Eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus Cristo. Deixa essa família, deixa esse casais, deixa esses pais, deixa esses filhos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vai saindo dessas vidas, vai saindo desses lares, capeta do inferno, vai saindo desses lares, dessas vidas, demônio, em nome de Jesus Cristo. Oh, Yasheri Katalabashuri Canta Labashaya, Surianda Labasheia, oh, Kambalaya Shurianda, entra com o teu poder, curador, sarador, restaurador e salvador. Oh, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, repreendo todo o mal dessas vidas, em nome de Jesus. Que essas vidas sejam saradas, que essas vidas sejam curadas, sejam libertas, em nome de Jesus Cristo. Declaro cura agora, declaro cura agora, declaro cura agora, declaro libertação agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquele que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões. Declaro cura, declaro libertação na sua vida, aqui no lar, declaro cura agora, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua amada igreja, que Deus venha abençoar aqueles que estão em casa, que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo.
Amém, glória a Deus, aplauda o Espírito Santo, seja aplaudido o Espírito Santo, aleluia.